Amém, igreja, amém. Foi dada a missão de poder explanar a palavra, expor a palavra de Deus hoje aqui. E orando a Deus durante esse período, né, já que de comunhão com o Senhor, essa palavra veio muito forte ao meu coração. E a gente tem falado sobre isso aqui, a gente tem colocado isso aqui para a igreja e vai colocar mais ainda nos estudos que virão aí para a EBD, que é falar sobre a graça de Deus. Como nós cantamos aqui, como nós falamos aqui, ministramos. E a graça de Deus é algo tão precioso, tão maravilhoso, que talvez nós não tenhamos a dimensão do que de fato é a graça de Deus. Do que é a graça redentora, salvífica. A gente não tem essa dimensão. E eu convido os irmãos agora a se levantar, a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, para a gente abrir aí a palavra de Deus, no livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, onde nós vamos ler do verso 1 ao 10. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. Essa passagem é uma passagem muito esclarecedora para nós, como cristãos, entendermos essa essência da graça, entendermos o porquê da graça. Amém? Todos abriram? Efésios 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, tá? Pode estar um pouquinho diferente. Ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, que éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos fechar nossos olhos, que o nosso coração possa estar em Ti, Senhor. Eterno Pai, que não seja eu aqui falando, que não seja qualquer coisa sendo dita, mas sabemos que é a Tua palavra, aquilo que nos traz vida, aquilo que nos vivifica, Pai, nos dá, Senhor Jesus, algo maior do que merecíamos, que é a vida, Pai. Então, Senhor, fala o nosso coração, Pai, que Teu Espírito Santo possa atuar em nosso meio, que possa a nossa mente estar cativa ao Senhor, que o nosso coração possa estar aberto e receptivo à Tua palavra, Senhor. Então, cuide de nós, Pai, não deixe que nada venha tirar a nossa atenção, que Teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, possamos de verdade, verdadeiramente, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Toma, Senhor Jesus, a minha vida, toma, Senhor Jesus, a Tua palavra, que seja, Pai, fincada em nossos corações, em nossas mentes, Pai, para que possamos entender que sem ela nós não somos nada, Deus. Eu diminua para que o Senhor cresça, que o Teu amor, a Tua graça esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode assentar. E fala por si só o texto aqui. O texto, ele é um texto muito claro quando se trata sobre a soberana graça de Deus aqui.
soberana graça de Deus em meio a uma humanidade corrompida, dizendo que a graça ela não se conquista. No contexto aqui histórico em Efésios, vamos falar um pouco sobre, antes de interpretar esse texto, precisamos entender o ambiente aonde essa igreja estava inserida, o contexto da época. A maioria dos estudiosos entende que Efésios foi escrita por volta de 62 a 60 depois de Cristo. Paulo estava nesse momento preso em Roma, esperando o julgamento de Nero. Ele estava sob custódia do Império Romano. E na prisão ele recebe a notícia da igreja de Éfeso, que ele havia fundado. A igreja estava angustiada, desanimada, preocupada por conta da prisão de Paulo. Paulo, ele era o maior evangelista daquela época, missionário. Isso trazia muita inquietação para os seus filhos na fé. Olhando para trás e vendo a história de Paulo, vemos aqui, e explanado aqui em Efésios, que talvez nesses 3 anos, nos quais ele ficou preso em Roma, ele tenha feito mais, Deus tenha usado mais do que talvez se ele tivesse solto, pregando o evangelho em qualquer outro lugar. Paulo, preso, ele foi lá na prisão que ele escreveu 4 cartas do Novo Testamento, que são 4 cartas maravilhosas, que foi Efésios, Filipenses, cartas aos Colossenses e Filemão. Cartas do Novo Testamento que alcançaram muitas pessoas e alcançam até hoje. Talvez se ele tivesse solto não conseguiria ter esse feito. Ou seja, Paulo escreve sobre riquezas espirituais, um posicionamento em Cristo, mesmo estando fisicamente preso, ele estava espiritualmente livre. Com tudo isso, Paulo então responde ao desânimo daquele povo, dos seus filhos na fé, falando a respeito dos planos de Deus para a sua igreja. Capítulo 1 aqui ele fala desse livro, dessa carta. Paulo fala como Deus planejou a igreja antes da fundação do mundo, de como o Filho executou esse plano e que o Espírito Santo aplicou. No final do capítulo 1, ele ainda ora para que aqueles de Éfeso entendessem o que isso era realmente. Capítulo 2, ele fala sobre a graça. A graça de Deus que nos impulsiona ao plano da redenção, que é o motor desse plano da redenção. Capítulo 3, ele fala sobre o seu ministério entre os gentios. Aí estava a razão pelo qual ele estava preso. E ele diz, no verso 13 do capítulo 3, aquilo que estabelece o propósito da carta. Diz que, por isso eu peço, não desanimem por causa das minhas tribulações, em favor de vocês, pois isso é motivo de honra. Os efésios eram gentios. E Paulo foi preso porque pregava para os gentios. Foi preso pelos judeus que não queriam que isso acontecesse. E ali na prisão ele aguardava o julgamento por esse motivo. Que de longe, como Paulo diz aqui, de ser uma razão para desânimo aquele povo. Para desânimo dos seus filhos na fé. A prisão dele era o motivo de glória para os seus filhos na fé. Era essa a mensagem que ele queria passar. Da cidade de Éfeso, a gente entender um pouco mais o contexto, Éfeso era uma das maiores cidades da Ásia Menor, atualmente hoje a Turquia. Era um centro comercial estratégico, muito estratégico e político do Império Romano. Era um dos maiores polos religiosos da época, forte, um centro religioso muito forte, pagão. E ali ficava um famoso templo de Ártemis, a deusa Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Influências espirituais na cidade. Tinham idolatria muito intensa, ocultismo, que havia uma prática de conhecimentos místicos, magia, uma imoralidade sexual ligada ao culto pagão, forte pressão cultural contra o cristianismo. E quando Paulo escreve a Efésios, ele está falando aos crentes que vieram do paganismo, da feitiçaria, da idolatria, de uma cultura moralmente corrompida. Paulo pregou ali em Atos 19, ele fala, quando Paulo fala com aquele povo e prega aquele povo, aconteceram grandes conversões impactantes. Livros de magias eram queimados em praça pública, havia um confronto, uma idolatria local, comércio de fabricação de ídolos também
começou a perder força, houve um certo tumulto pelos fabricantes de ídolos naquela cidade. E Efésios era considerada uma das cartas mais profundas quando se trata de eleição, capítulo 1, graça, capítulo 2, igreja como corpo de Cristo, do 1 ao 4, nós veremos isso, unidade espiritual e batalha espiritual, no capítulo 6. Isso tudo porque naquele local, a graça de Deus precisava ser entendida e compreendida de forma profunda. A exposição do texto, dos versos 1 ao 3, vai nos mostrar uma condição espiritual do homem. Porém, todo esse contexto que eu acabei de falar aqui da época, em Efésios, Paulo tinha, antes de dar a boa notícia, ele tinha que dar a má notícia. O Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Mas sempre antes de uma boa notícia, sempre tem uma má notícia. A gente só dá uma boa notícia quando se espera uma má notícia. O pastor até orou aqui em relação a doenças, né? Se você tem um diagnóstico ou você tem uma suspeita de alguma coisa, você vai fazer um exame suspeitando que aquilo se concretize. Então a má notícia já foi dada. Mas quando o diagnóstico vem e não tem, ou é algo diferente, algo que você não esperava, isso é uma boa notícia. Então antes da boa notícia, sempre vem a má notícia. E o Evangelho não é diferente. Sempre vem a má notícia. E Paulo começa com uma má notícia. E numa religião que tenta, que evangelize, né? E fale daquela religião, qualquer outra religião não vai chegar para você para tentar te convencer ou te evangelizar, falando que você é pecador, falando que você vai para o inferno, que você não tem capacidade nenhuma, que você é escravo das suas vontades, que é filho da ira, que é filho da desobediência, como ele fala aqui, que você nasceu inclinado para o pecado, que se der mole realmente vai abrir-se um buraco e você vai para o inferno. Ninguém chega para você pregando dessa forma, te convencendo que aquela religião é boa ou que aquele segmento é bom. Essa é a notícia que todos nós precisamos ouvir, queridos, e entender o valor necessário do Evangelho. Para entendermos o valor dele, nós precisamos ter isso em mente. Aqui no verso do 1 ao 3, Paulo nos aponta o estado espiritual do homem e da humanidade diante de Deus. Quando ele fala, ele nos deu vida, estando vós mortos em delitos, transgressões e pecados. Isso aponta para nós. Somos transgressores da lei de Deus, ou seja, pecadores. E o salário do pecado é a morte. E esse é o estado do homem perante de Deus. O homem não vê, não crê, não sente Deus, não quer Deus, não busca Deus por sua vontade própria. Esse é o estado. Morto não tem escolha. Morto não escolhe nada. Morto não sente, morto não vê, morto não crê, morto não segue. Morto. Esse é o estado espiritual do homem perante ao Senhor. A palavra mortos, aí vem, no grego, ó. Se estiver errado, corrija aí. Não sou bom nisso não. Necros, é isso mesmo que se fala? Mortos. Necro. Pelo estudo, o que eu fiz de estudo significa incapaz. O significado dessa palavra incapaz. Ou seja, mais uma vez nos mostra a nossa incapacidade espiritual de viver sem Deus. Inoperante, impotente para mudar uma condição espiritual. Significa também estado natural. Paulo utiliza essa palavra para descrever a condição natural da humanidade, antes de ser vivificada juntamente com Cristo. Precisamos de uma ressurreição e não um curativo ou algo paliativo. Morto não escolhe, como eu disse, não decide, sempre inclinado para o mal. Para isso, nós precisamos de vida. Aqui Paulo também descreve 3 escravidões, que eu vou dissertar aqui agora um pouco, para a gente entender o tamanho da importância do Evangelho, da boa notícia. Paulo descreve 3 escravidões que são, primeira, o mundo.
O mundo é um sistema de valores contrário aos de Deus. A cultura da humanidade que não crê no Senhor, que não crê em Deus, sem antes conhecer a Cristo, andamos segundo o mundo. Vamos atrás da manada, da multidão. Não somos livres. Estamos inseridos num sistema que não adora a Deus, que é contrário ao Senhor, que não crê no Senhor. Isso nós estamos falando daquela época, mas que se encaixa na atualidade. Da mesma forma, temos uma outra escravidão, o diabo. Às vezes temos medo até de falar, né, diabo, maligno. Não. Isso é uma influência. Andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, que diz a palavra. Paulo diz que ele atua sobre os filhos da desobediência, influencia. Se não é a atuação do Espírito Santo, é uma atuação maligna. Se não é um, não é outro. Lutero dizia que não existe neutralidade, que o homem é uma besta. Se não está montado por Deus, está montado pelo diabo. É forte, mas é isso. Não existe neutralidade. Você estava morto. E enquanto você não recebe uma nova vida, você está morto, escravo do mundo e de suas paixões. Não há um caminho paliativo. A gente não consegue falar dessa escravidão com influência do mal, sem falar de fato a verdade. Ir direto ao ponto. Não há um caminho paliativo para satisfazer o seu coração. A carne, terceira escravidão, natureza caída, filhos da desobediência, como diz a palavra. Nós somos filhos do primeiro casal desobediente, Adão e Eva. Nós herdamos a mesma natureza pecaminosa de Adão e Eva. Somos por natureza inclinados para o mal, para a desobediência, a fazer aquilo que não deveríamos fazer. Carne aqui não significa a nossa pele. Carne aqui significa a natureza carnal. Ela se inclina e existe para atender às nossas necessidades. Seja ela de comer, dormir, descansar, divertir, se embriagar. Todos esses tipos de coisas podem até ser legítimos. Mas quando se tornam a razão da minha existência, ela se torna um ídolo para mim. Eu me torno escravo daquilo. Por isso ele fala sobre o mundo, que é um sistema contrário a Deus, sobre o diabo, que é a influência maligna nas nossas vidas, e sobre a carne, que é a nossa natureza caída, aquilo que herdamos dos filhos da desobediência de Adão e Eva. Essa é a realidade da sociedade atual também, atual naquele tempo e para nós. Por isso muitas igrejas estão cheias por aí, por fazer e satisfazer o desejo da carne. Não é nem só sobre prostituição ou algo que você satisfaça de fato com a carne, mas sim as intenções. Aquilo que se torna ídolo para você. Talvez a prosperidade possa se tornar um ídolo, talvez o status possa se tornar um ídolo, o dinheiro pode se tornar um ídolo. Sua esposa, seu marido, seu filho possam se tornar ídolos. Isso explica a morte espiritual daquele povo. Tudo isso aqui que a gente acabou de falar é a explicação espiritual da morte daquele povo. O povo estava morto diante de Deus. E Deus ainda, quando a gente para pensar, né? A gente se pergunta, muitas vezes a gente fala sobre isso, por que fulano que peca tanto, faz tanta besteira, fulano rouba, mata, faz tanta coisa lamentáveis e nada acontece com ele? É porque Deus ainda contém a sua ira. Deus ainda contém. Pecadores seguem seu caminho e nada acontece, mas no tempo de Deus, Ele irá soltar isso diante do mundo, encharcado pelo pecado. E onde nós estaremos? Aonde nós estaremos? Servindo a nossa natureza caída, a nossa condição espiritual ou em Cristo? Essa é a verdade ao nosso respeito. Pode ser pesado, pode ser meio cruel, mas essa é a sua realidade. Se você me perguntar assim, Carlos, vamos lá, o que eu preciso fazer para eu ir para o inferno? Eu vou te falar, nada.
Nada. Não precisa fazer nada. É simplesmente assim. Porque andamos debaixo da luz ou andamos debaixo das trevas. Não existe meio termo. Todo esse contexto, né? A gente fala da nossa natureza, de tudo que é ruim, essa má notícia, talvez tenha te deixado um pouquinho triste aí. Escutar isso é ruim. Mas ao mesmo tempo é necessário. É o que a gente de fato precisa escutar. Se estamos fora da presença de Deus, fora da vontade do Senhor, nós estamos na vontade das paixões do mundo. Não existe meio termo. Mas há um ponto aqui, no verso 4, que torna essa passagem mais linda. E quando, de fato, eu comecei a compreender isso, eu me emocionei muito. Eu falei, Deus, quão maravilhoso o Senhor é. Tudo isso que eu era, tudo isso, o meu estado natural, eu comecei a entender que, de fato, eu não sou nada sem o Senhor. Eu não posso dar um passo sem me render a Ti, sem saber se essa é a Sua vontade. O ponto da história que muda tudo, aqui nessa passagem, diz assim no verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o que nos amou, e estando nós, mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Rico, aqui significa abundante, transbordante. A origem da salvação não começa no homem, e sim no caráter de Deus. A graça nos vivificou, nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais, igreja. Nos deu vida, onde antes estávamos mortos, caídos, no estado de depravação total. O Senhor é bem claro quando diz que nos traz vida, e essa vida é a vontade, é o poder de Deus que nos deu vida em Cristo Jesus. Isso se torna uma doutrina central da salvação pela graça. A graça, seu significado, um favor imerecido, bondade concedida a quem merece juízo. Olha o valor disso. O que nós temos feito com a graça de Deus? Será que nós paramos para pensar o tamanho da graça do Senhor? Por que nós estamos vivos? Porque se Deus não derramasse da sua graça sobre nós, fôssemos condenados como nós estávamos pelo juízo, Ele ainda estaria sendo justo. O valor da graça de Deus, mas ele é diferente. Naquele contexto ali, uma cultura pagã, os deuses exigiam os sacrifícios para conceder favores. Você precisava sacrificar para poder receber em troca o favor. Paulo ensina algo àquele povo revolucionário. O verdadeiro Deus não vem de bênção. Ele concede salvação de forma gratuita. Isso foi impactante para eles. Salvação gratuita mediante a fé. Fé não é uma moeda de troca, fé é confiança, fé é crer naquele que nos amou. Em Efésios havia uma prática religiosa intensa, e Paulo destrói qualquer ideia de meritocracia. Isso gerou um mover. Quando a gente para comparar o que Paulo falava, a gente entende que ninguém pode comprar a salvação, produzi-la ou merecê-la. Então ninguém compra, ninguém produz e ninguém merece. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu rico, abundante, transbordante a sua graça sobre a nossa vida. Verso 10 ele fala, Paulo diz,
Somos feituras dele, somos obra de Deus. Não apenas salvos do pecado, mas criados para um propósito. Qual é esse propósito? Você entende o porquê que você recebeu a graça? Talvez você não tenha entendido ainda a profundidade disso. Talvez a nossa vida anda por meios que a gente não consegue compreender ainda a graça de Deus, o tamanho da misericórdia do Senhor para conosco. Talvez tenhamos ideia, mas não temos a certeza do que é. Não é por troca, porque nós somos salvos pela fé. A fé, ela é um meio. A fé, ela é um instrumento de salvação. A fé é como se fosse a mão de um mendigo pedindo esmola, recebendo a esmola. Por ali é o meio. A fé é um meio. A fé não é moeda de troca. Muitos colocam hoje com a fé como uma moeda de troca. Se você crer, se você depositar, se você fizer, certamente o Senhor vai te abençoar. E não é assim. É uma venda ridícula do Evangelho. A salvação a gente não produz, a gente não faz, não é por obras. Então não é porque você faz que você é salvo. Não é porque você merece que você é salvo. Conseguiram entender que nós não merecemos nada? Mas Deus, como diz no versículo 4, mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, nos salvou. Mas Deus, sendo transbordante, abundante em graça, em misericórdia, nos salvou. O pecado, nós não somos salvos do pecado, mas criados para um propósito, que é o louvor da glória de Deus. Não fazemos obras para sermos salvos, somos salvos para praticar boas obras. Mais um motivo que a obra ela não salva. A obra ela é uma consequência da tua salvação. Então não há moeda de troca. Não há redenção sem a humilhação. Assim como a geração de Éfeso, nossa geração vive uma idolatria moderna. Dinheiro, status, uma confusão espiritual absurda. E principalmente uma imoralidade totalmente normalizada. Esse é um grande perigo. Onde há uma normalização numa imoralidade espiritual. Todos puderam ver, não sei se todos viram, um juiz consentiu um casamento com uma menina de 12 anos. 12, né? 12 anos. Gente. Um homem de 35 anos, com uma menina de 12 anos. Cheio de tequezinho na justiça, né? Gigante. E a justiça concedeu isso. Imoralidade normalizada. Onde nós vivemos, uma criança de 12 anos entende o quê? Não existe isso. É normal. Nada vai acontecer. Cadê os de toga para poder acabar com isso aí? Gente, a culpa não é deles, não. De quem está lá fazendo a justiça. A culpa é nossa. De poder não transbordar essa graça. De não entender isso. Vivemos uma confusão espiritual. Onde igrejas não estão sendo igrejas. Onde reuniões estão sendo confundidas com outras religiões. Imoralidade normalizada. Confusão espiritual, idolatria. Onde igrejas estão tendo camarotes, lugares VIPs, por causa da idolatria. Em meio a um mundo corrompido, uma geração confusa, eu acredito que a graça ainda continua sendo o suficiente.
E quando a graça nos alcança, ela não apenas nos perdoa, ela nos transforma. Mais um ponto para pensarmos: se estamos sendo transformados pela graça. Não é somente o perdão, é a transformação. A graça de Deus, o amor que nos alcança, em Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, temos a certeza de que a graça é quando Deus olha para alguém falho, pecador, imperfeito, e decide amá-lo mesmo assim. Deus não ama porque somos bons, querido. Somos transformados porque Ele nos ama. A graça nos alcança onde estamos. Deus não espera melhorar para te amar. Ele te ama para que você melhore. Não depende de nós. Nunca dependerá de nós. A graça nos alcançou e continua nos alcançando hoje. Ela nos transforma. Muitos confundem a graça com permissão. A graça não é licença para pecar. A graça, ela transforma. Ela não nos dá liberdade para pecarmos. Para dizer, sou salvo, vou pecar. Ela é o motor da sua redenção. Ela te impulsiona para que você possa se render. Para que você possa reconhecer o Senhor como Salvador. Para que você possa reconhecer tudo isso aqui que Ele fez por nós. A graça nos permite, sim, ter o poder para mudar. Ter o poder para decidir mudar. Quem entende a graça de verdade, deveria amar mais, deveria perdoar mais, deveria servir mais, viver com mais gratidão. A graça não apenas salva, ela transforma, volto a dizer. Quer uma prova concreta da graça? Uma prova concreta da graça é que ela se revela em Cristo Jesus. João 3,16 diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça revelada em Cristo. Você consegue entender o plano? Entender que a cruz não foi um acidente? Entender que a cruz não foi uma história contada? Entender que a cruz não foi um livro escrito com uma história bonita, linda para te fazer chorar? Você consegue entender que a cruz foi um plano? Foi a graça de Deus? Revelada no seu Filho, Jesus. Jesus pagou uma dívida que não era dele. Ele assumiu o nosso lugar. Isso é graça. Nós temos então a fonte da vida, que é a graça. Nós temos um meio de salvação, que é a fé. Fé não é mérito, lembrando, fé é acreditar sem dúvidas. Fé não vem das obras para que ninguém se glorie, como diz aqui na palavra. Paulo, antes de falar de fé, ele constrói um argumento aqui no texto. Em Efésios 2, 1 ao 3, ele diz, como nós falamos, o homem está morto em seus delitos e pecados, dominado pela carne, precisa ser vivificado. Em Efésios 2, do 4 ao 6, mas Deus, como nós falamos, nos vivificou, nos ressuscitou, nos fez assentar com Cristo. A iniciativa totalmente divina, a iniciativa totalmente de Deus. Efésios 8 ou 9, 2, do 8 ao 9, a graça como a fonte da salvação. A graça é a causa, é a origem, é o fundamento. Mediante a fé, que é o meio da salvação. A palavra mediante indica instrumento, como eu falei aqui. O meio pelo qual recebemos a graça e crer no Salvador. Fé aqui é a confiança total na obra de Cristo como suficiente. Será que a nossa fé, de fato, ela está embasada na totalidade da suficiência de Cristo? Entender que Deus morreu, Ele enviou o seu Filho como uma redenção, como um discorrer da sua graça, da salvação,
E pelo meio da fé que temos em Cristo Jesus, somos salvos. Fé é a confiança total da obra de Cristo. O abandono da autossuficiência. Incapacidade. As obras não são a causa da salvação. A graça é a causa, a origem e fundamento. Fé é o meio. E obras não são a causa, mas sim a consequência. Isso porque a graça ela produz frutos. A obra é como consequência do fruto da graça. Graça, origem, é a causa suficiente. Fé, meio e instrumento. Salvação, resultado. Boas obras, consequência, os frutos. Vamos pegar esses 4 pontos e coloque a sua vida diante desses 4 pontos. Sobre entender a graça, que é a origem e fundamento. A fé, que é o meio. A salvação, de fato, é o resultado. E as boas obras, que é a consequência. Será que temos feito essa boa obra? Será que estamos dando fruto? Reconhecer a nossa total dependência de Deus, igreja. Abandonar qualquer confiança ou mérito próprio. Viver em gratidão constante. Entender graça. Produzir fruto. Glorifiquem a Deus. Produzimos esse fruto que glorifiquem a Deus. O Mar Morto, por exemplo, ele não deságua em nenhum lugar. Tá? Ele só recebe. Ele só recebe. Não transborda. Não serve para nada, sem vida. Estamos talvez como o Mar Morto, só recebendo. Achando que dia de domingo vir para a igreja é obra. Achando que só fazer alguma coisa em prol do reino, meramente é obra, é fruto. Fruto é vida. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Será que estamos frutificando assim? Domingo é fácil. Ainda mais aqui na igreja que nós só temos o domingo. É fácil. E ainda temos umas intercorrências aí. Mas isso não é obra, não. Aqui você está recebendo. Está recebendo. Está recebendo. Qual é o momento que você vai transbordar? Qual é o momento que você vai ramificar isso tudo que você está recebendo? Qual é o momento que você vai deixar de ser morto e ter essa escolha de poder transbordar a graça do Senhor? A graça nos tirou da morte e nos colocou em Cristo. Nos deu um propósito eterno. Hoje não somos mais filhos da ira, mas por causa da graça e sua misericórdia, Ele nos deu vida, nos ressuscita e nos tornou filhos de Deus. Filhos de Deus. Se não temos a Deus, se não temos a graça, se não temos a sua infinita misericórdia, nós não temos nada. Voltarmos ao nosso estado natural de morto diante do Senhor. Morto não escolhe, morto não vive, morto não vê, morto não toca, morto não sente. Precisamos sentir, precisamos viver principalmente a graça de Deus, transbordar a graça do Senhor, entender essa salvação mediante a fé e dar o fruto que é necessário, que são as boas obras. Entendemos aqui que fé não é moeda de troca. Entendemos que a salvação vem por meio da fé. Entendemos que a graça é a origem, o fundamento. Entendemos que as boas obras são os frutos, as consequências da sua vida perante ao Senhor. E sem Deus não temos nada. Sem Cristo não podemos produzir nada. Conhecemos a maior declaração de amor de todos os tempos. Um Cristo crucificado ao meu e ao seu favor. Um Cristo que pagou a minha e a sua dívida. Um Cristo que nos vivificou, que não nos curou, um curativozinho, não deu um paliativo, mas Ele nos ressuscitou com Ele. Ele nos deu vida, e vida em abundância.
E hoje nós temos acesso direto ao Senhor. O que estamos fazendo com esse acesso? O que estamos fazendo com essa graça? Se não transbordar, vai morrer sufocado. Frutos, obras, são consequências da salvação. São consequências da graça. Consequências do reconhecimento que Deus, que Cristo, nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado e trouxe para debaixo da sua maravilhosa luz. Isso é graça. A salvação é graça.